Olá, muito bem-vindo à palestra Conquiste Novos Clientes com o Google. Para empresários e empreendedores como você, que deseja entender sobre todas as principais ferramentas de publicidade do Google para colocar o seu negócio no topo da pesquisa. Afinal, 2020 chegou e nós precisamos entender todas as estratégias para poder impulsionar o seu negócio e conquistar mais clientes. Então fique atento, pois durante essa próxima hora nós iremos falar das principais novidades do Google, nós iremos também falar das principais ferramentas no qual você pode aplicar e de imediato e conseguir conquistar mais clientes. Tem algumas ferramentas gratuitas, outras pagas, mas todas com um único intuito: fazer você vender mais, seja algum produto ou você um prestador de serviço. Então agora vamos na prática para os nossos slides e antes de eu começar a falar sobre qualquer estratégia, vocês precisam entender o funil de vendas. É o comportamento do consumidor desde o momento em que ele começa a pesquisar pelo seu produto até o momento em que ele compra efetivamente. Afinal, existe um processo por trás até a efetivação da conversão, que é justamente a venda, e você precisa de entender para poder aplicar o seu negócio diante desse comportamento e conseguir usar as ferramentas de publicidade de uma maneira bem assertiva. Em 2020, a grande tendência é você conseguir atingir o cliente certo, no momento certo, na hora exata em que ele precisa do seu produto ou do seu serviço. E antes de tudo, nós sabemos que todas as ferramentas de marketing que você pode utilizar, você vai conseguir gerar tráfego de pessoas para dentro do seu site. Afinal, quanto mais pessoas irão acessar o seu site, maior a probabilidade de você gerar leads. Ou seja, um lead é um contato de alguém interessado no seu produto ou no seu serviço. Então, o primeiro ponto nós temos que trazer como visitantes, e aí nós vamos falar de algumas estratégias para que você possa fazer esses visitantes do seu site gerar conversão, que é entrar em contato com você, seja por um e-mail, telefone, uma consulta, um WhatsApp, uma visita na sua loja. O importante é você fazer o cliente entrar em contato com você, para que quanto mais leads, quanto mais contatos você tiver, mais oportunidades você vai ter, mais orçamentos você vai fazer, mais chances de vender o seu negócio você vai ter. E por isso, com esse funil, entendendo esse comportamento, você vai conseguir conquistar mais clientes. Tire print dessa tela, tire foto, pois esse funil ele vai te acompanhar durante esse ano de 2020 e em cada estratégia que você fizer, você precisa entender o comportamento, saber exatamente em qual momento o seu cliente, futuro cliente, ele está para poder fazer a publicidade certa e conseguir captar este cliente. Mas vamos falar também hoje sobre Google Meu Negócio. É a ferramenta gratuita do Google no qual você pode se cadastrar e deve se cadastrar, pois ela é uma ferramenta que vai ajudar o seu negócio a ser encontrado. Nós temos aqui, acessem o site, basta você digitar Google Meu Negócio, o cadastro é super simples. Para você que não tem, você irá receber uma cartinha do Google e essa cartinha você vai ativar após ter feito esse cadastro do Google. Com o Google Meu Negócio, que é a ferramenta totalmente gratuita, você poderá mostrar as informações de local, endereço, telefone, as principais opções dentro do Google para poder conseguir unir aquele cliente offline que já conhece a sua empresa, pois quando a pessoa pesquisa no Google o nome da sua empresa, a chance, né, dele encontrar você e fazer uma rota, encontrar o telefone, horário de funcionamento, tudo isso ele vai ter dentro do Google Meu Negócio. Então, ele serve para também você aproveitar de todas as outras estratégias, do seu ponto físico, da sua estratégia de redes sociais, para que, ao ser conquistado o cliente, ou até mesmo ser indicado, quando alguém faz alguma indicação, ele vai buscar pelo seu nome no Google. E é com o Google Meu Negócio que você vai aparecer gratuitamente, que é aquele famoso mapinha de localização. Então o Google Meu Negócio ele une a sua estratégia offline com a online para poder mostrar as principais informações, como informações de local,
o cliente pode fazer a rota, né? Como vocês já estão acostumados a utilizar. Você também pode até utilizar para troca de mensagens. Existe esse recurso e é interessante para você tirar algumas dúvidas rápidas de clientes em potenciais. Agora, a grande novidade e a que você tem que realmente pensar imediatamente e se preocupar é sobre as avaliações do Google. As avaliações do Google, elas são de extrema importância em diversos fatores. Primeiro que em questão de relevância para o robô do Google, quanto mais avaliações você tem, quanto mais relevância mesmo, um relacionamento você tem com o Google Meu Negócio, maior a chance do Google aparecer, também de forma gratuita, quando até mesmo algum cliente interessado não só pesquisar pelo seu nome, ele pode pesquisar o seu segmento, o seu serviço, e você também pode aparecer de forma gratuita. E o relacionamento com o Google Meu Negócio é muito importante. E as avaliações, que são as famosas estrelinhas do Google, muito mais, pois, além de trazer relevância para o robô do Google, ela também é fator decisivo na hora do cliente tomar a decisão se compra um produto com você ou contrata o seu serviço. Pesquisas recentes mostraram que o público de 18 a 44 anos, 75% pesquisa nas redes sociais ou no próprio Google Meu Negócio, como preferência, para saber as suas avaliações. Então, o Google Meu Negócio, quando uma pessoa está fazendo vários orçamentos, nós sabemos que hoje em dia existe vários orçamentos, né? Existe uma concorrência maior, né? Nós temos o Google Meu Negócio com as avaliações como diferencial. E dentro desse público de 18 a 44 anos que pesquisa no Google Meu Negócio para poder avaliar, 75% não dá preferência com notas superiores acima de 4,5. Ou seja, prepare o seu Google Meu Negócio, pois você está sendo visto de diversas formas e o Google Meu Negócio é uma delas e principal hoje em dia. Afinal, 98% de todos os usuários da internet utilizam o Google como forma de pesquisa. Nós sabemos até que esses 2% são até outros sites que jogam e instalam um navegador e alguns usuários até se confundem para poder trocar. Então o Google é prioridade, o Google Meu Negócio é gratuito e é de extrema importância para você também conseguir conquistar mais clientes. Agora, a ferramenta que faz você ficar no topo do Google de uma forma imediata e conseguir resultados a curto prazo é o Google Ads. O Google Ads é a ferramenta que gerencia todos os anúncios do Google. Com o Google Ads, você consegue escolher palavras-chave, anúncios, nós vamos ver hoje na prática, e conseguir, no momento exato, no local certo, na hora certa, em que alguém pesquisar pelo seu serviço, diferente do Google Meu Negócio, que é pela sua empresa, pesquisar pelo serviço que você oferece, você pode e deve criar uma estratégia para poder aparecer no topo do Google. Antes da gente poder mostrar na prática, que eu vou mostrar aqui hoje, as principais partes das ferramentas do Google, uma visão geral para você entender como funciona, mas o Google Meu Negócio, o Google Ads, com ele, você realmente pode conquistar clientes, independente do seu tamanho. Eu como especialista Google Ads, já há 10 anos, já atendi clientes que investem R$100 por mês, já atendi contas que investem 10, 20 mil reais. Independente disso, o Google Ads, ele pode ajudar o seu negócio para poder trazer clientes. Porque você paga somente quando alguém estiver realmente interessado. Então agora nós vamos falar sobre o Google Ads. Fique atento, anote todas as suas dúvidas, pois o Google é a ferramenta que vai mudar o seu negócio. Afinal, quando você aparece no topo do Google, a chance de gerar negócio é muito maior. Então agora vamos aqui, a produção está chamando atenção, temos uma notícia urgente, SOS Google. SOS Google é sempre uma notícia quente, trazendo de todas as novidades do Google para você, empresário e empreendedor. Nós temos uma novidade que talvez para você, né, que já possui algum site, pode se preocupar e ficar atento.
Nós temos que saber agora, e nós já tivemos vários estudos, e a cada dia que passa, o seu site, ele é protagonista dos seus resultados. Hoje em dia, nós já cansamos de falar que você precisa ter um website inteligente, responsivo, que se adapta a todas as telas. Ok, mas agora mais do que isso, o Google lançou um algoritmo e essa notícia eu vou mostrar na prática para vocês. E eu quero que vocês que já possuem site, vocês irão acessar o seu Google e pesquisar Teste Meu Site Google. Então, vai aparecer aqui agora para vocês, Teste Meu Site Google. Vocês vão clicar, é claro, naquele que está no topo do Google, porque essa ferramenta é do Google. Clicando em Teste Meu Site Google, você vai digitar o seu domínio para poder conseguir saber qual é a pontuação que o novo algoritmo do Google está oferecendo para você. Então, esse algoritmo do Google, você vai ter uma nota e você vai receber um relatório. Com esse relatório, você vai descobrir se o seu site está lento, se o seu servidor de hospedagem está lento, e isso vai ser primordial em 2020 para você ter sucesso. Porque quanto mais rápido, quanto mais veloz, quanto mais preparado o seu site tiver para poder captar mais clientes, mais chances de fechar negócio você vai ter. Fique atento, porque o seu site é o seu vendedor digital. E veja bem, para você que fez a inscrição pelo site Soluções Google, www.soluçõesgoogle.com.br, a outra novidade também que você deve aplicar no seu site imediatamente é o famoso ícone do WhatsApp piscando. Se vocês abrirem pelo celular, vocês vão visualizar com maior facilidade. Mas observa que aqui, ó, no canto esquerdo, inferior esquerdo, o WhatsApp está piscando. Ao clicar nesse ícone, o cliente que está navegando o seu site, ele já vai direto para o celular. Não precisa adicionar contato. Então coloque o ícone do WhatsApp piscando, deixe o seu site veloz, pois isso é mais do que tendência, é obrigação para você, empresário, empreendedor, que tem um negócio agora em 2020. Vamos então voltar e atenção, para você que já anuncia no Google, você também pode acessar esse site para ter acesso aos treinamentos mais avançados. Acesse esse link que está aparecendo na tela agora, o site soluçõesgoogle.com.br, e assista nossos treinamentos avançados para você que já anuncia. Voltando então para nossos slides, afinal, nós vamos falar de Google Ads, que é a ferramenta que vai fazer você captar mais clientes este ano. Por que anunciar no Google? Porque o Google é o principal buscador e as pessoas precisam e buscam informações o tempo todo. E você precisa de aparecer quando alguém estiver interessado no seu produto ou no seu serviço. Então agora nos slides nós temos que entender que o Google você só paga quando a pessoa pesquisar e pesquisar no Google, você não vai pagar. Se ela visualizar o seu site e interessar, e ela clicar, aí sim vai ser interessante. Então o Google nós vamos ver na prática já, mas você é encontrado por clientes que estão buscando pelo produto ou serviço naquele momento. Diferente das redes sociais, o Google é que as pessoas estão lá entretidas e podem ou não interessar pelo seu serviço, pelo seu produto. No Google, ela está buscando pela compra, pela prestação do serviço e ela espera contratar ou comprar naquele momento. Então a chance de você aparecer no Google nos primeiros resultados é muito maior para você conseguir conquistar mais clientes. Por quê? Você investe de acordo com os seus resultados. Então você não precisa de ter uma verba mínima. O mínimo é R$40. Mas vamos supor, se você investir R$100, teve resultado, vai investindo mais se você for um pequeno negócio. Nós temos aqui algumas sugestões que variam de cada segmento, o investimento. Mas no geral, se você investir R$100, trazer clientes, você automaticamente vai aumentando o seu investimento. E o grande diferencial do Google é que você pode investir de acordo com o seu perfil, seja pequeno, médio ou grande, e colher os resultados. E mais do que isso, gerenciar.
os 3 principais pontos em que o Google Ads quer que você, empresário, possa utilizar em 2020 é justamente o controle da sua publicidade, o controle do seu investimento e o controle dos seus resultados. Afinal, quando você entende do seu negócio e você começa a entender da ferramenta do Google e como conquistar clientes no Google, é um grande passo para você poder conseguir crescer. E aí, como que eu apareço no Google, né? Você pode aparecer de algumas formas que vou mostrar na prática já já. Mas, no geral, você precisa escolher as principais palavras-chave. As palavras-chave que, quando alguém pesquisar no Google, você irá ser acionado com anúncios de textos. Sabe aqueles anúncios que aparecem nas primeiras posições e nós vamos ver na prática? Esses anúncios de texto, você tem a opção de personalizar de acordo com o seu perfil e principalmente utilizar estratégias para poder fazer dele um anúncio chamativo e nós vamos ver isso na prática também. Agora, você também pode definir anunciar para o Brasil todo, anunciar local. Para você que tem um delivery, você pode escolher um local de 2, 3 quilômetros da sua empresa. O importante é segmentar o público que está realmente interessado no momento certo, na hora certa, para você poder oferecer. E de acordo com a sua verba, que o Google é um leilão, você aparece e se posiciona. E o legal é que você consegue verificar depois qual local está tendo o resultado. Além disso, você também pode programar dias, horários, você pode definir horário comercial, 24 horas. Por exemplo, nós já fizemos uma pesquisa para que quem pesquisa de madrugada, exceto o segmento de sex shop e outros parecidos, as pessoas que pesquisam de madrugada, elas acabam buscando muita informação e acabam não entrando em contato pelo WhatsApp, formulário ou fechando realmente negócios. Então, a gente percebeu que de 7 da manhã às 22 gera mais cliques com probabilidade de conversão. E o interessante é que o Google você controla tudo isso de forma instantânea e você tem acesso para tomar as decisões inteligentes do seu negócio. Agora, você também pode não só definir a localização, como também saber todos esses dados transformados em clientes reais. Não só você configura a ferramenta, como ele vai te dar os dados para você realmente entender e mensurar para saber o que está dando certo. Agora, vamos para o nosso momento, estrategicamente falando, 100% na prática. Este momento, estrategicamente falando, nós vamos fazer um resumo da ferramenta do Google Ads. Para você que ainda deseja começar a anunciar, é uma prévia para poder entender melhor como funciona a ferramenta. Para você que já anuncia no Google, existem outros treinamentos avançados e você pode acessar esse cadastro no site que está aparecendo aqui na tela. Então fique atento, independente do seu segmento, você vai ter a opção de entender um pouco melhor sobre a visão geral da campanha, mas ao final dessa palestra, você também terá a oportunidade de tirar suas dúvidas individuais quando nós fazemos uma consultoria, para poder entender como tudo isso você pode aplicar ao seu negócio. Faz parte do nosso projeto, fique atento que no final você terá essa oportunidade de agendar essa consultoria individual. Bom, então vamos na prática agora falar sobre o Google Ads e eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de campanhas, um e-commerce e o outro um prestador de serviço. Vamos lá e veja bem. Claro que aqui consegue ajustar um pouco a tela, não sei se está travando para o público, não sei se está cortando o menu, perfeito, agora é excelente. Bom, aqui nós temos, vamos começar pelo essa floricultura. É uma loja, uma floricultura, né, claro, e ela tem diversos públicos-alvos. Porque no Google você precisa de criar campanhas. O que é uma campanha? É um objetivo de marketing que você possui. Então uma campanha é, eu quero vender flores para entrega online, quero vender floricultura, mas eu também vendo buquês. Então eu também tenho que criar uma campanha de buquês separadamente. Mas, Matheus, buquês, flor é tudo a mesma coisa. Para o robô do Google, não. Então, quanto mais estrutura você tiver,
mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então veja bem, neste caso, você tem que criar uma campanha para cada serviço ou produto que você oferece e que seja rentável. Não vale a pena você focar naquilo que não é interessante. No Google, o grande segredo é você ser assertivo, você analisar aquele cliente que é rentável para você e que vale a pena você focar. Então aqui no caso dela, ela trabalha com buquês, cestas, arranjos e a parte de coroas. Não tem nada a ver o público-alvo. Então, ela investe um orçamento diário para cada campanha. Lembrando que o orçamento diário ele pode variar a partir de, não tem um mínimo, mas que a gente aconselha R$10 por dia, R$5, em alguns casos nós já também trabalhamos, o mínimo. Mas, de acordo com os resultados, você vai investindo mais. E aqui foi o que aconteceu com essa floricultura. Ela começou investindo R$500 na época e foi crescendo com os resultados até chegar ao ponto de colocar um orçamento de R$150 por dia. Mas por quê? Porque de acordo com o seu orçamento, você consegue saber quantas pessoas pesquisaram e encontraram o seu negócio, você consegue saber quantos cliques você teve. O custo por clique varia de cada segmento, mas você pode pagar desde 10 centavos em algumas estratégias que nós vamos falar aqui hoje, mas como em média, por exemplo, R$1, R$2, depende da sua cidade, depende do leilão, depende da sua concorrência. E, além disso, você consegue saber para onde o seu dinheiro está sendo investido. Então você que já investe no Google, você não pode simplesmente investir R$500 e deixar o telefone, deixar rodando e ficar rezando para o seu telefone tocar. Você tem que saber para onde o seu dinheiro foi investido. Então, você tem que saber, eu vou investir R$100 para floricultura, 100 para coroas e distribuir a sua verba, para que você possa mensurar o seu resultado e conseguir saber exatamente o que está dando resultado. Então, essa questão da campanha, ela é fundamental você estruturar, porque dentro de cada campanha, nós temos ainda dentro do Google Ads, e atenção, para você que já anuncia no Google e não está reconhecendo essa tela, esse menu lateral, porque existem dois Google Ads. Existe um básico que nós chamamos de Google AdWords Express, que o Google faz tudo para você, e não tem grupos, não tem, o Google faz tudo de uma forma bem automática. Com esse anúncio do grupo de anúncios, do Express, ele é mais básico. Porém, você pode começar com ele e depois fazer a mudança. Mas se você não reconhecer essa tela, é porque você possivelmente usa ele. Porque para ser assertivo, lembra do funil de vendas que eu mostrei no início, que a gente tem que entender o comportamento do consumidor? Nós sabemos que o consumidor pesquisa de várias formas. E, por exemplo, dentro da floricultura, tem pessoas que buscam por floricultura, tem pessoas que buscam floricultura online e tem pessoas que buscam só para o delivery, entrega. Então, quanto mais grupos você fizer dentro dessa organização, quanto mais específico você for, mais qualidade você vai ter para o robô do Google. E aí entra uma dica que você não pode ter um anúncio. Dentro da campanha floricultura, você tem que ter um anúncio para cada público-alvo que você atende. Então, se tem pessoas que buscam floricultura online, você tem que ter um anúncio com a palavra online. Por isso, a organização do grupo. Quanto mais anúncios você tiver, mais barato você vai pagar, mais relevância você vai ter com o robô do Google e mais no topo do Google você vai ficar. Esses anúncios, né, eles são acionados quando quando alguém pesquisa as palavras-chave que você escolheu. Então, veja bem, quando você escolhe no Google as palavras-chave, esse é um ponto primordial para você tomar cuidado. Porque você não pode simplesmente escolher uma palavra-chave muito ampla. Eu vou até mudar aqui para o exemplo do outro prestador de serviço, que aconteceu algo que é o que vocês precisam se preocupar, que é gastar dinheiro com o que não se deve. Então, para poder, dentro das palavras-chave, esse aqui é um escritório de advocacia. Ele, deixa eu voltar aqui para as campanhas, então só para vocês entenderem a estrutura, que é um pouco detalhada e um pouco difícil de entender realmente nesse primeiro momento, mas depois, individualmente, como eu disse, a gente vai poder esclarecer as dúvidas e até mesmo explicar qual seria uma estruturação ideal para você fazer no Google Ads.
Mas veja bem, aqui no caso, ela trabalha com a advocacia. Então ela criou uma campanha para direito de família, que é um público-alvo específico. Direito de trânsito, direito do consumidor. Porque quando eu clico numa campanha de família, eu tenho o quê? Os grupos de anúncios. Lembra que eu mostrei da floricultura? Aqui está mais detalhado. Os grupos de anúncios são os serviços da família que ela trabalha. Então, direito de família, divórcio, guarda, um grupo de anúncio para cada serviço oferecido. Por quê? Se eu estou buscando advogado para divórcio e eu vejo advogado família, o que família tem a ver com divórcio? Para o robô do Google, nada. Então, isso é primordial para que você organize e, ao final, você vai ter vários anúncios. Porque quanto mais anúncios, você não vai pagar mais. Você vai simplesmente ter mais qualidade e se posicionar no topo das pesquisas do Google. Porque quanto maior a sua relevância, mais barato você paga e mais o topo do Google você fica. Veja bem, isso nós falamos agora da questão dos anúncios, da estrutura. Agora, para você que já anuncia no Google e você que vai começar a anunciar, existem algumas correspondências de palavra-chave que são filtros que você deve fazer para poder não gastar com aquele cliente que você não trabalha. Como, por exemplo, um advogado, alguém buscando por SUS, um profissional da saúde buscando por convênio, ou buscando por curso, vaga, emprego. Para você que anuncia no Google, já recebeu ligação errada, eu vou ensinar agora como pode filtrar e você não receber mais ligações erradas. Então, para você que anuncia do Google, você vai clicar em palavra-chave. Aqui tem todas as palavras-chave que foram escolhidas. E lá em cima no topo tem termo de pesquisa. Porque quando você escolhe uma palavra-chave no Google, essa palavra-chave, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio, depois, quando você coloca a palavra-chave ampla, o seu anúncio vai aparecer no Google. Então, esse advogado trabalha como especialidade de alimentos, né? Que é uma especialidade de advocacia. E veja bem, por ele escolher alimentos como palavra-chave, que é muito amplo, e eu vou ensinar como filtrar bem, quando as pessoas pesquisaram advogado, por exemplo, advogado que cuidas, advogado para telefone do advogado familiar Dr. João. Isso é um outro concorrente, não é interessante para ele. Algum advogado que faça união estável gratuito. Gratuito é ruim para ele. Eu sou viúva e tenho... Eu sou viúva... Cadê? Perdi. Eu sou viúva e tenho união estável, direito. O que eu faço? Isso são pessoas buscando informações. E quanto mais informação você acaba buscando, as pessoas podem ou não estar interessadas no seu negócio. Então, no Google Ads, você tem que escolher palavras-chave para poder negativar. Você tem que escolher palavras-chave para poder ser mais assertível, né? Para uma união estável, precisa de advogado? Quem pesquisa isso está no início daquele funil de vendas. Então, o que vocês precisam de fazer? E tem coisas erradas aqui também, como, por exemplo, distribuidora de alimentos que tem a ver com advogado e que não tem nada a ver. Distribuidora de alimentos de arroz e de feijão, coisas nada a ver estão aparecendo. Porque quando você coloca a palavra alimentos, pode aparecer antes ou depois. E você não pode perder dinheiro, afinal, cada clique, né, é um clique de alguém que está indo no seu bolso e que não está interessado. Então, quanto mais específico você for, melhor. E a grande dica é: avalie o seu termo de pesquisa, que vocês irão ver coisas absurdas. E para poder resolver isso, e você que já está iniciando, já pode começar, negativando um monte de palavra. Como, por exemplo, lei, quem pesquisa lei não está interessado, vaga, currículo, emprego, modelo, PDF, tudo isso é ruim e você pode negativar palavras. Então você pode escolher palavras positivas, negativar, para poder ter mais resultado no Google. E essas palavras, para a gente poder dar mais uma dica super estratégica para você que já anuncia no Google, para você que quer começar a anunciar, é justamente sobre as correspondências de palavras-chave. Ou seja, vou mostrar um exemplo aqui.
Porque quando vocês colocam a palavra-chave simplesmente advogado, olha só, advogado, para você que é advogado, não é uma palavra-chave boa. Porque advogado, quando a pessoa pesquisa, ela pode estar interessada ou não no momento exato de contratar um advogado ou não. Agora, quem pesquisa advogado, família, advogado para paternidade, já não está interessado. Quem pesquisa a palavra advogado já tem a maior chance e probabilidade de fechar negócio. Quem pesquisa, por exemplo, apartamento 3 quartos na Paulista, a pessoa já está interessada. Imobiliária é muito amplo. Quando a pessoa pesquisa imobiliária, ela não sabe o que é da vida ainda. A mesma coisa da área da saúde. Endocrinologista, dentista. A pessoa pode estar querendo ser um dentista, estudando sobre um dentista. Então, o segredo do Google nas palavras-chave é você escolher palavras-chave de cauda longa. Quanto maior a sua palavra-chave, que uma palavra-chave é mais de uma palavra, né? E aí, quanto maior a cauda longa, quanto mais específico você for, melhor essa palavra-chave vai ser. Porque são de pessoas que estão querendo contratar o seu serviço. Ou até mesmo comprar, dependendo do seu segmento. Só que mais do que isso, além disso, existe outras correspondências, como que são correspondências de frase exata, correspondência ampla modificada, que, por exemplo, você colocando um maisinho antes de cada palavra-chave, o que significa? Google, eu só quero aparecer em quem pesquisar advogado, família. Porque se eu não coloco o maisinho, e a maioria faz isso, o Google pode mostrar coisas erradas, coisas diferentes, que não faz parte do seu produto ou serviço. Então, esse maisinho também vai te ajudar a filtrar. É mais detalhado, existe um treinamento online mais avançado para você que anuncia no Google. Basta se cadastrar nesse site que está aparecendo, que é o www.soluçõesgoogle.com.br, que nele é mais detalhado. Isso é uma dica fundamental, porque o principal objetivo do Google é você conseguir trazer o cliente certo, no momento certo, na hora certa em que ele está ali, para poder buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, além de palavras-chave, você também pode definir locais, como eu disse, e depois saber quais locais deram mais resultados, quais programações de anúncios, quais dias da semana são mais interessantes. Você consegue saber dia, hora, você teve clique, qual horário, tudo para poder você ter mais resultado. Tudo isso o Google te dá todo o gerenciamento e você deve controlar, para que ao final você possa entender da ferramenta e ter mais resultado no Google. O Google Ads, você precisa entender para que você possa criar uma estratégia e fazer essa estratégia gerar novos clientes. Durante esses 10 anos que eu tenho como especialista do Google, eu cheguei à seguinte conclusão: quanto mais você entende da ferramenta do Google, quanto mais você entende do seu negócio, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, essas partes na prática do Google Ads, né, são justamente para você poder entender sobre a ferramenta e conseguir colocar o seu produto ou pelo seu serviço no topo das pesquisas do Google. Então vamos voltar agora para os nossos slides. Aqui hoje eu dei uma amostra na prática, mas tem um treinamento mais avançado que vocês também podem assistir. E voltando para o slide, sobre o Google Ads, então, voltando aqui sobre o Google Ads, você paga somente quando alguém é interessado, não existe o mínimo, o pagamento é pré-pago. Você investe, por exemplo, R$10 no dia, as pessoas vão clicar, vai diminuir o seu saldo diário. Então hoje você para de oferecer e só aparece amanhã novamente, de acordo com a sua verba. O leilão, ele define o valor que você vai pagar. Mas quanto mais dicas avançadas você aplica, mais barato você paga e mais no topo do Google você fica. E uma outra estratégia que todo mundo conhece e você não pode ficar de fora. Você já ouviu falar sobre o remarketing? Sabe quando você entra num site e depois aquele produto ou serviço começa a te perseguir? Pois é, essa ferramenta é fundamental e é um código e uma campanha que você cria no Google, um código que você coloca no seu site, para que quando alguém interessado pesquisar pelo seu site, entrar no seu site e depois ele sair,
você vai perseguir ele em diversas ferramentas. Pode ser no seu e-mail, nos sites parceiros do Google, tudo. Você vai conseguir perseguir ele e o melhor, você não paga se a pessoa só visualizar a marca. Você só paga, em média, 10 a 15 centavos, 7 centavos, se ela clicar no seu anúncio. É muito barato e é de extrema importância você configurar. Existe um limite de frequência para você também não ficar enchendo o saco do seu consumidor. Você pode colocar quantas vezes por dia, durante quanto tempo, mas essa estratégia ela é fundamental. Afinal, hoje nós navegamos pelo site e o tempo todo nós buscamos informações. Então, ser lembrado é uma estratégia que vai fazer você conquistar mais clientes. Agora, para poder fechar com chave de ouro essa questão do Google Ads, mais do que você criar uma estratégia, é você poder analisar todos os seus dados. Então, com o Google, com a parte de inteligência artificial do Google Ads, você pode não só entender o que você está tendo de cliques, quantas vezes você aparece, o que está tendo resultado, mas você consegue saber exatamente o que está acontecendo, qual palavra-chave você teve uma ligação, um formulário de contato. É isso mesmo. Com a inteligência artificial do Google, você consegue saber, colocar um código dentro do seu site para poder saber qual palavra-chave que as pessoas estão ligando para você, que está tendo resultado. Por exemplo, você já anuncia no Google, 5 pessoas te ligam por dia. Se você soubesse qual palavra-chave ela pesquisou, você não saberia investir nas principais palavras? Quais são o anúncio que teve mais conversões, que é contatos? O Google consegue contabilizar uma chamada se ela clicou no seu telefone do site, ou se ela te mandou um formulário de contato, ou um WhatsApp também. Você consegue saber exatamente qual a palavra-chave que o cliente pesquisou, qual dia, quantas conversões tiveram, tudo. É um treinamento, é a inteligência artificial, vem com tudo em 2020 e nós vamos também disponibilizar um treinamento, um evento exclusivamente para falar de inteligência artificial. Mas a novidade é que você pode gerenciar o seu negócio e saber exatamente para onde seu dinheiro está sendo investido de uma maneira correta e investir naquilo que está gerando resultado. Fique atento, acesse o nosso site de eventos, que você também vai aplicar muito isso em 2020. Agora, quanto investir no Google, né? Quanto que eu devo começar o meu investimento? Você pode começar a partir do momento que você paga o boleto de R$40, ou você pode pagar no cartão de crédito. Não existe mínimo, o mínimo é R$40. Porém, se você investir em média R$300, vamos fazer um cálculo. R$300 de investimento é pré-pago. Você investe no Google R$300 e você tem que saber qual é o seu retorno. Ou seja, qual é o seu lucro, né? E o que é o lucro? Se você investir R$300, vamos supor que você paga R$1 de custo por clique. São 300 pessoas interessadas no seu negócio. 300 pessoas interessadas no seu negócio, quantas vão te ligar? Depende do segmento, mas já teve prestadora de serviço e a gente considera uma média mínima, razoável, legal, que já gera um lucro positivo de 5% de retorno. 5% de 300 pessoas acessando o seu site são 15 contatos. Se um fechar, possivelmente já cobre o seu negócio. Mas de 15 orçamentos, quantos você fecha? Né? É claro que se falando de imobiliária, é diferente os dados. Mas o legal é que o Google você pode investir um valor mínimo para poder ir vendo o resultado e, de acordo com os resultados, você avaliar o seu ROI, que é o retorno do investimento. Então, se você investiu 300, e vamos supor que o advogado fechou um cliente, ganhou 2.000 de honorário, ele teve 1.300 de lucro. Mês que vem ele pode investir 600, mas é claro, melhorando a campanha para poder filtrar e otimizar e cada vez investir de uma maneira mais correta. O lucro, quanto você investir, depende dos seus resultados. E por isso você acompanhar e gerenciar, você consegue ter mais poder e tomar decisões muito mais assertivas. Rapidamente, hoje nós não vamos falar sobre o YouTube, mas o YouTube vem com tudo e também nós temos vídeos e eventos relacionados para você poder anunciar no YouTube. Só uma dica rápida, com o YouTube você pode colocar o seu vídeo e você não paga para poder aparecer aqueles anúncios que aparecem antes, no meio ou depois, ou imagens como sugestão. Você só paga ou se alguém clicar
ou se assistir no mínimo 30 segundos. E sabe o que é o mais interessante? A concorrência é muito baixa e o custo por visualização de alguém que assistiu no mínimo 30 segundos está em torno de 10, 15 centavos. Muito barato, e isso é fundamental para que você também tenha mais resultado no Google. Afinal, tanto o YouTube, tanto o Google Ads, Google Meu Negócio, todas essas informações, elas se completam. Então você pode aparecer no Google, usar o remarketing para poder perseguir alguém quando assistir o YouTube. E mesmo assim aparecer no e-mail dela do Gmail e aparecer também em sites parceiros do Google. São diversas oportunidades e você, empresário empreendedor, precisa se conectar para poder conquistar mais clientes. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei hoje faz parte da experiência Google, que existe um caminho, um processo para você, empresário e empreendedor, conseguir conquistar mais clientes com o Google. Então, para você poder entender um pouco mais como o Google pode ajudar o seu negócio, desde a parte da estratégia, do planejamento, para você entender as oportunidades que você consegue saber quantas pessoas estão buscando pelo seu serviço, pelo seu produto, você consegue saber qual a quantidade de pessoas que buscaram palavras-chave exatas dos serviços, para fazer um planejamento. Para você que já anuncia no Google, você consegue também saber como está a concorrência, e tudo isso nós vamos, a partir de agora, disponibilizar para vocês uma consultoria gratuita também, como um evento individual. Para você que não anuncia no Google, você quer saber como pode dar os seus primeiros passos, até mesmo saber como funciona a criação de sites, esses sites modernos, sobre o que a gente mostrou hoje também. E para você que já anuncia no Google e quer informações mais detalhadas, você também pode agendar uma consultoria individual. Essa consultoria ela é gratuita, a gente faz ela online para que você possa entender e saber aproveitar todas as ferramentas de publicidade do Google para 2020. Então, você vai mandar um WhatsApp agora para esse mesmo número que você fez a inscrição, que nesse WhatsApp você vai agendar a sua consultoria individual, gratuita, demora em torno de 45 minutos, 30 minutos, depende muito das suas dúvidas. E com essa consultoria, nós poderemos te auxiliar e conseguir fazer com que você entenda de todas as ferramentas e possa colocar o seu negócio no topo do Google. Então, basta você acessar ou o site, também tem o telefone no site, soluçõesgoogle.com.br, ou manda um WhatsApp agora, que nos próximos dias você vai escolher o melhor dia e horário mandando para o nosso WhatsApp. Nós iremos responder para poder confirmar os horários e você conseguir aproveitar de todas as publicidades, ferramentas de publicidade do Google e conquistar mais clientes. Ok, voltando aqui então. Bom, pessoal, no mais seria isso hoje, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e eu espero ter passado todo o meu conhecimento de 10 anos como especialista e para que vocês também possam ter se motivado e se prepararem para que em 2020 vocês possam aplicar de todas essas estratégias e conseguir conquistar mais clientes, que é o grande objetivo. Antes de eu poder finalizar, como quem já me conhece já é de praxe, eu gosto de 2 slides que me acompanham e que eu quero mostrar para vocês para poder a gente fechar a nossa palestra com chave de ouro. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. E, seja como for, seja encontrado. Muito obrigado a todos, espero que vocês possam ter aproveitado. Aguardo o contato de vocês na tela do WhatsApp que está aparecendo. E no mais é isso. Muito obrigado, até breve, tchau, tchau!